E aí pessoal, aqui é a Carol e hoje nós vamos gravar mais um vídeo do nosso quadro Papo de Bíblia. Hoje nós vamos falar do Evangelho de Mateus no capítulo 17. Vamos lá então? Vamos falar hoje sobre a transfiguração de Jesus. E diz o seguinte: 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou, em particular a um alto monte. Ali ele foi transfigurado diante deles. Sua face brilhou como o sol e suas roupas se transformaram brancas como a luz. Naquele mesmo momento, apareceram diante deles Moisés e Elias conversando com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiseres, farei 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu e dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, de quem eu me agrado. Ouçam-no. A mesma coisa que Deus falou no batismo de Jesus, né? Quando ele foi batizado por João Batista. Ouvindo isso, os discípulos prostraram-se com o rosto em terra e ficaram aterrorizados. Mas Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantem-se, não tenham medo. E erguendo eles os olhos, não viram mais ninguém a não ser Jesus. Aqui fala desse famoso momento, né, desse tão conhecido momento que é sobre a transfiguração de Jesus. Existem algumas especulações e comentários sobre o que foi essa conversa, né, que Elias e Moisés ali, naquele momento da transfiguração, tiveram com Jesus, mas não se sabe, né, na Bíblia não relata o que foi que eles falaram para Jesus, enfim. Mas aqui é um momento muito marcante onde Jesus ele é transfigurado diante dos seus discípulos, e se você observar ali, ele vai chamar Pedro, Tiago e João, que são os mais próximos, né? Tanto é que ele chamou eles para aquele momento, para que eles fossem com ele, para que eles estivessem ali naquele momento. Então, são os discípulos mais chegados, né? Nós sabemos que esses 3 tiveram um papel muito importante no desenvolver da igreja, tanto Pedro, quanto Tiago, quanto João, né? A gente sabe ali sobre a questão de Pedro, né? Que eu já citei, se não me engano, no capítulo anterior, sobre que ele foi aquele que disse, né, que Jesus era o Cristo. Então tem toda aquela questão de estar tão envolvido com o começo da igreja. Todos os outros discípulos que tem aqui, Tiago e João, também tem um papel muito importante e são os discípulos mais chegados, né? João também foi um discípulo muito chegado, enfim, são os discípulos que Jesus quis que tivesse com ele naquele momento ali, então, né? E um pouquinho mais para baixo eles vão falar o seguinte: Então desciam do monte, Jesus lhes ordenou. Enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou: Não contem a ninguém o que vocês viram, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Então aqui eles já sabiam, né, o que iria acontecer ali, enfim, da morte e ressurreição de Jesus. Os discípulos lhe perguntaram: Então por que os mestres da lei dizem que é necessário que Elias venha primeiro? E Jesus respondeu: De fato, Elias vem e restaurará todas as coisas. Mas eu lhes digo, Elias já veio e eles não o reconheceram. E aqui Jesus está se referindo que quando ele diz que Elias já veio e eles não o reconheceram, aqui está falando sobre João Batista, né? Que João Batista tem essa representação de Elias, que Jesus faz essa ligação entre os dois, né? E aqui diz que eles não reconheceram, por quê? Porque, não sei se vocês se lembram, eu também falei nos capítulos anteriores, que eles sempre criticavam. E Jesus usou aquela fala assim, ó: João Batista não comia, não bebia, não bebia e não tinha relacionamento com os ímpios, que nem Jesus tinha aquele relacionamento ali com os pecadores, com os publicanos, e eles criticavam João Batista. Eu me relaciono com essas pessoas e sou criticado. Então, tipo, eles sempre criticaram tanto Jesus quanto João Batista, e por isso que Jesus fala sobre isso, né? Elias já veio e eles não o reconheceram, mas fizeram com ele tudo o que quiseram, né? Então vai dizer aqui o seguinte, ó: Então os discípulos entenderam que era João Batista que ele tinha falado, né? Eles já conseguiram fazer essa ligação ali. Em seguida disso, quando chegaram onde estava a multidão, um homem aproximou-se de Jesus e ajoelhou-se diante dele e disse: Senhor, tem misericórdia, meu filho tem ataques e está sofrendo muito. Muitas vezes cai no fogo ou na água. Eu o trouxe aos seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Então aqui vai ser esse menino, né, que ele é
possesso de um espírito maligno, então o espírito joga ele no fogo e ele acaba sofrendo muito, ele tem esses ataques. Então ele foi até os discípulos de Jesus para que os discípulos repreendessem, eles não conseguiram. E daí nesse momento Jesus faz aquela, né, ele dá aquela palavra dizendo: meu Deus, que geração incrédula, vocês, até quando geração incrédula eu estarei com vocês? E em seguida ele vai dizer o seguinte: esse tipo de demônio não se expulsa senão com jejum e oração. Então isso é bem conhecido também, né, a questão de ter algumas castas de demônios, alguns demônios específicos que somente saem com jejum e oração, né? A gente sabe que o jejum e oração é um tipo de preparo espiritual que nós temos. É uma disciplina espiritual que todo cristão deve desenvolver ao longo da vida, tanto o jejum quanto a oração. Lembrando que o jejum, ele não serve como uma barganha para Deus, né? Nós não temos que fazer um jejum para, na verdade, fazer uma troca com Deus. Nós fizemos um jejum para que nós venhamos nos santificar mais. Nós abrimos mão de algo que é bom, às vezes, aquilo que nós gostamos de comer, né? Nós abrimos mão de algo para receber mais de Deus. Nós estamos mortificando a nossa carne para que nosso espírito possa estar mais atento ao mundo espiritual. Enfim, a gente não é uma barganha, né? Vou jejuar para receber uma coisa, realmente o jejum ele é para mortificar a nossa carne. Nós não podemos fazer um jejum com a intenção de barganhar com Deus, mas com a intenção de nos santificar, para que assim nós possamos ser instrumentos, né, mais hábeis, digamos assim, nas mãos de Deus, com mais precisão, né? E aqui Jesus fala sobre isso, sobre o jejum ser uma ferramenta, uma arma que nós usamos ali para certos tipos de espíritos, né? Jejum e oração. Reunindo-se, em seguida vai dizer: reunindo-se eles na Galileia, Jesus lhes disse: o filho do homem será entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão e no terceiro dia ele ressuscitará. E os discípulos ficaram cheios de tristeza. Em seguida aqui vai falar sobre o imposto do templo. Essa parte aqui eu posso dar uma resumida para vocês, que é o seguinte. Eu só quero ver aqui é Pedro, isso, eu ia ver qual era o discípulo, para não me fugir o nome. Eles vêm até Pedro. Quando Jesus e seus discípulos chegaram a Cafarnaum, os coletores de impostos vieram então até Pedro, né? Falando ali sobre o imposto, que Jesus precisava pagar o imposto. E eles falaram: Jesus não... Aqui vai citar, né? O mestre de vocês não paga o imposto do templo. Ele diz: não, paga sim, né? Pedro sempre com aquele não, ele faz sempre defendendo, sempre tentando tomar ali a frente, enfim, que ele tinha essa personalidade assim, né? Ele diz: não, pergunta o que... Ele falou: não, ele paga sim imposto. E quando Pedro entrou em casa, Jesus foi o primeiro a falar, perguntando-lhe: o que você acha, Simão? Aí, o que acontece? Eles fizeram essa indagação ali a Pedro, né? E Pedro foi posto nessa situação. E logo que Jesus entrou em casa, ele já perguntou a Simão, né? Simão, Pedro, são a mesma pessoa. E Jesus pergunta: de quem os reis da terra cobram tributos e impostos? De seus filhos ou dos outros? E então Pedro respondeu: dos outros, né? E disse-lhe Jesus: então os filhos estão isentos. Mas para não serem escandalizados, vá ao mar e jogue o anzol. Então ali o que acontece? Então Jesus mandou aqui em seguida que Pedro fosse até o mar e pescasse, né? Jogasse o seu anzol e ele pegasse ali as moedas que equivaleriam ao imposto de Jesus e ao imposto de Pedro. Então, logo depois disso, ele deu essas moedas aos cobradores de impostos para dizer assim: olha só, ele não deve nada a ninguém, né? Não deve nada a ninguém, tá tudo certo, estou pagando aqui. Jesus disse o seguinte em relação a isso: tire o primeiro peixe que você pegar, abra-lhe a boca e então encontrará uma moeda de 4 dracmas. Pague-a e entregue a eles, para pagar o meu imposto e o seu. Ou seja, não vamos escandalizar ninguém. Isso é muito interessante que Jesus falou aqui, ó. Mas para não escandalizá-los, ou seja, para que eles não nos vejam como pessoas que são inadimplentes, como pessoas que estão devendo para todo mundo de forma consciente, não estão nem aí para nada, para ninguém. Porque realmente, gente, em alguns momentos da vida nós acumulamos dívidas, né? Sejam por nossa culpa mesmo e nossa falta de vigilância, ou até mesmo por culpa de outras pessoas, enfim, isso não vem ao caso, mas contas são contas e devem ser pagas. Então Jesus disse assim, ó, para que eles não tenham motivo para falar de nós. E isso o apóstolo Paulo, é muito interessante que o apóstolo Paulo fala sobre isso, né? Lá nas cartas as cartas paulinas, ele fala em relação a essas questões de escandalizados, deveres dos cristãos, enfim. Então, aqui é muito interessante porque se ligam essas duas situações, né?
tanto do que Paulo fala quanto do que Jesus fala sobre isso. Que para não escandalizar, nós devemos sempre tentar fazer o máximo correto que está na lei, aquilo que realmente nos é cobrado, não somente tentar manter uma aparência, mas de fato fazer as coisas certas, sabe? Fazer as coisas corretas para que o nome de Deus, o nome de Jesus não seja escandalizado, porque você já deve ter ouvido isso de muitas pessoas. Nós tentamos fazer tudo certo, mas se em algum momento nós errarmos e isso for visto, as pessoas vão apontar o dedo. Elas vão se escandalizar, ainda que seja, no fundo, seja só mesmo para incomodar, seja só mesmo para julgar, mas nós precisamos, no máximo que nós pudermos, fazermos as coisas certas para que o nome de Deus não seja escandalizado. Ainda que isso nos custe, ainda que isso nos dê trabalho, pense que você está fazendo certo para que o nome do seu Deus não seja envergonhado. Tá bom? Então aqui nós falamos de bastante coisa hoje, nós falamos sobre esse momento da transfiguração, nós falamos sobre a questão do jejum e da oração, que é muito importante também, e sobre essa questão, né, de não escandalizar o reino, usando esse texto aqui do imposto do templo, que é uma coisa muito importante nos nossos dias, para que o nosso Deus seja em tudo, através das nossas vidas, glorificado. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você já gostou, já deixa o seu curtir, já se inscreve aqui no canal, deixa nos comentários se você está gostando, se está sentindo falta de alguma coisa. Não se esquece de voltar lá, assistir os outros vídeos se você chegou por aqui agora. Eu te espero no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!